A graça e a paz a todos que estão aí do outro lado. Pastor Maurício hoje me incumbiu de uma grande responsabilidade. Pastora Rúbia também, os líderes da rede de jovens. Hoje nós temos a missão de trazer uma palavra para vocês, mas eu creio que nós já fomos bastante edificados com esta rede, com esses momentos que nós tivemos até aqui. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração neste dia para trazer para vocês. Está lá no livro de João, no capítulo 21, versículo 15. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se, pois Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, essa é a tua palavra nessa noite. Eu peço que o Senhor continue falando às nossas vidas, aos nossos corações, ó Pai, porque esta palavra ela é vida, ela é alimento, ela é eficaz, ó Deus, ela é quem nos sustenta e quem nos fortalece, ó Pai. Então que o Senhor continue, ó Pai, encontrando os nossos ouvidos atentos para receber aquilo que o Senhor ainda tem de vós nessa noite a nos ministrar, em nome de Jesus, amém. Essa palavra ela tem por tema dúvida, distração ou Deus. Dúvida, distração ou Deus. E eu começo perguntando para você. Nós estamos há mais de 30 dias em uma quarentena que foi estabelecida pelos governos, pelas autoridades. E a minha pergunta é: como você está nesse dia? Como você se encontra? Como você está vivendo? O que mudou ou o que não mudou? Se mudou, mudou para melhor ou mudou para pior? Pastor Maurício ministrou nessas últimas duas redes a respeito do profeta Elias. Quando nós queremos olhar para a nossa vida, ou como nós estamos, nós precisamos voltar para estes personagens bíblicos. E muito fui ministrado, mas hoje eu quero falar sobre este homem chamado Pedro, ou apóstolo Pedro, discípulo de Jesus. Nosso apóstolo Eudes já ministrou algumas vezes, e eu me apaixonei por esta palavra, ou por essas palavras, por este personagem. E já algumas vezes em Trindade eu tive a oportunidade de ministrar. E hoje, pedindo a Deus uma direção, Deus me trouxe mais uma vez esta pessoa. Porque dos discípulos de Yeshua, o que nós mais conhecemos é Pedro. O Pedro homem, o Pedro humano. Porque dos outros discípulos as histórias vão ser contadas, mas você não conhece muito bem toda a história. Mas a história de Pedro já começa aonde Jesus estava, na beira do mar. E ele chama Pedro, um pescador, para o segui-lo. Nós sabemos que Pedro tinha irmãos. Nós sabemos que Pedro era casado. Em uma ocasião, Pedro pede a Jesus que vá até a casa da sua sogra para a curar. Nós sabemos que Pedro também era um homem que tinha picos emocionais, que era um homem que oscilava, ora estava
recebendo a revelação do alto, andando sobre as águas, fazendo coisas, declarações extraordinárias, mas ao mesmo tempo você percebe um Pedro vacilante, um Pedro errante, um Pedro que estava fracassando no que Deus havia para a vida dele. E a primeira coisa que nós olhamos para Pedro é exatamente os momentos aonde ele duvidou de Jesus. Ele duvidou de Cristo. Eu pergunto para você nessa noite: você tem duvidado de Cristo? Ou você tem acreditado nele? Você tem colocado a sua fé no Senhor de uma maneira inalterável, de uma maneira inabalável, ou a sua fé está vacilante? Nós olhamos que Pedro começa a andar sobre as águas em uma determinada passagem da Bíblia, mas de repente ele duvida e começa a afundar. A dúvida no coração de Pedro fez com que ele se afundasse, e ele não se afogou, porque Jesus estendeu a mão e o salvou. Alguns tempos atrás, ou alguns meses atrás, você estava iniciando o seu ano, e haviam sonhos, projetos. Nós fizemos o projetando de 2019 para 2020, e o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Começamos crendo que seria um ano diferente, que seria um ano sobre um novo prisma, de uma nova maneira, nós entraríamos e romperíamos e venceríamos. Mas de repente as notícias começaram a bombardear a nossa mente e o nosso ser. E a minha pergunta é: como você reagiu? Ou como você está reagindo a essas notícias? De uma maneira na qual a sua fé tem prevalecido e tem se colocado acima de tudo e de todas as circunstâncias? Ou a dúvida entrou no seu coração por causa dessas notícias? Quando a dúvida chega, ela expulsa a fé. Ou seja, a dúvida é a ausência da fé. Você não pode falar que crê em alguém ou que crê em Deus se você está duvidando no seu coração, se você está duvidando dentro de você. O problema do homem é que muitas das vezes ele deixa por um instante de se atentar para Deus e a sua palavra, que há promessas, que há realmente a certeza, a confirmação de vitórias, de promessas, de sonhos que irão se realizar, e começa a olhar para outras situações, ou ouvir outras vozes, e a fé vai se esvaindo, a fé vai se enfraquecendo, e quando você percebe, a sua fé já acabou. Nós vemos esses dias muitas pessoas que um dia estavam, ou há dias atrás estavam projetando, estavam sonhando, estavam realmente crendo que tudo seria diferente, tudo seria extraordinário, mas estas mesmas pessoas hoje são aquelas pessoas que estão duvidando do poder curador, do poder restaurador, do poder de Deus que nos guarda, que nos protege de todo mal, porque a palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa casa, praga nenhuma chegará à nossa vida. E tem muitas pessoas temendo o mal, temendo o pior, temendo a praga. Isso porque deixou a dúvida entrar no seu coração. Quando a dúvida entra no coração, ela nos faz esquecer das palavras de Deus, do que Deus já fez por você e de quem Ele é. Eu vou repetir novamente. Quando a dúvida entra nos nossos corações, ela nos faz esquecer quem Deus é, o que Deus fez nas nossas vidas e o que Ele ainda pode fazer. Nós nos esquecemos das palavras. Quando eu vejo Pedro na dúvida de que Deus poderia fazer ele continuar andando, que Jesus poderia continuar fazer ele andando sobre as águas, eu percebo isso, que ele estava se esquecendo das palavras de Deus.
se esquecendo do que Deus já havia feito, porque Deus pega um homem e ali vai moldando, vai forjando, vai o ensinando, vai realmente dando sentido e fazendo dele um homem de expressão, um homem conhecido, porque ele se torna discípulo, apóstolo do mestre dos mestres, do rei dos reis. Mas em muitos momentos nós percebemos ele duvidando. Ei, meu irmão, você tem duvidado de Deus esses dias? É porque você se esqueceu das palavras dele, porque as palavras dele é palavras de vida, como o apóstolo Pedro declarou: Senhor, para onde eu irei se só tu tens palavras de vida? Mas Pedro havia saído para pescar. Quando Jesus queria que ele tivesse um outro destino, fizesse algo na direção dele, ele se esqueceu do que Deus havia falado, ele se esqueceu do que Deus já havia feito até então na vida dele, ele se esqueceu de quem o Senhor é. Mas nessa noite Deus está olhando para você e dizendo: ei, eu vou te lembrar de quem eu sou, eu vou te lembrar do que eu tenho para a tua vida, eu vou te lembrar das minhas promessas, das minhas palavras, e ela, ainda que você esteja morto, você vai ressuscitar nesse dia, você vai se colocar de pé, e você vai na direção do propósito que eu tenho para você. Hoje Deus fala isso. Mas entenda algo: um instante de dúvida te tira do Éden. Um instante de dúvida te arranca do paraíso. Foi assim com Adão e Eva. A serpente chega com uma notícia diferente, ou com a notícia distorcida, ou com uma má notícia dizendo para Eva e Adão: olha, Deus disse que vocês se parecem com ele, mas é mentira. Vocês não se parecem. Vocês só se parecerão quando vocês comerem do fruto que Deus disse para vocês não comerem. Eles duvidaram e comeram, e por causa disso perderam o jardim. Tem muita gente perdendo o sono nesses dias, porque a paz está indo embora. Não estão dormindo, não estão descansando. Tem muitas pessoas perdendo a sua certeza, a sua ciência da prosperidade ou da proteção, por causa da dúvida que entrou no coração. Tem muitas pessoas se perguntando: como será o meu amanhã? Será que eu vou comer? Será que eu vou trabalhar? Será que eu ainda vou ter recursos? Ei, foi por causa disso que Adão e Eva perderam o Éden, perderam o lugar de delícias, perderam o lugar da promessa. Deus não quer que você perca o lugar da promessa, meu querido, nessa noite. Por isso Ele está dizendo: você não pode ter um instante de dúvida. Mas também existe a distração, como houve na vida de Pedro. Também existem muitas pessoas distraídas nesses dias. O que é a distração? Para você entender melhor, distração é quando você tira o foco de Deus e coloca o foco em si mesmo. Distração é quando você tira o foco do alto, o foco da presença, da vida de Deus, e coloca o foco em si mesmo. Tem muita gente falando: já que eu não estou fazendo nada mesmo, agora eu vou dormir até mais tarde. Agora é que eu não vou fazer nada mesmo. Agora é que eu vou ficar realmente jogando de dia e de noite, os jogos online. Agora é que eu vou para as mídias sociais e vou ficar lá postando foto o dia inteiro, ou vou ficar criticando alguém, ou eu vou ficar falando bem de alguém, mas eu vou ficar o dia inteiro na rede. Pessoas que não têm mais a visão do que Deus está querendo, está pedindo para a sua vida. A minha pergunta é para você: o que você tem feito com o seu tempo nesses dias? Ou o que você tem feito nesse tempo? O que você fez nesses 30 dias? Ou 31 dias? O que você está fazendo da tua vida? Aonde você está focando o seu coração, o seu ser? Você está olhando para o autor e consumador da sua fé? Ou você está perdido, distraído? A distração é quando nós começamos a vagar em lugares que Deus não te mandou ir, a pensamentos que Deus não permitiu você pensar.
Há ideias que não são ideias do coração de Deus. Por culpa de você tirar os olhos de Deus, você está indo a lugares, a territórios que Deus não pediu para você ir. Meu irmão, volta. Faça o caminho de retorno nessa noite. Desperta, acorda. Não permita que nada e nem ninguém te roube da promessa, te roube do centro da vontade de Deus. Porque a distração é uma falha que vai nos levar a graves, a sérios acidentes. Quando uma pessoa se distrai, ela tira o foco de Deus, coloca o foco em si mesmo, ela está suscetível a sofrer graves acidentes. Nós olhamos para o trânsito, é isso que acontece quando as pessoas se distraem para olhar no seu celular, se distraem com um semáforo que está avermelhado. De repente elas entram e infelizmente a tragédia acontece, infelizmente o caos acontece. Meu querido, não se distraia nessa noite, não perca o seu foco de Deus, não perca realmente o seu olhar para o Senhor, porque Ele tem falado, Ele tem se movido e Ele ainda é Deus. Esse é o nosso último ponto. Ele é Deus. Por que eu coloquei Deus? Porque nesses dias Deus tem me falado: ei, eu sou Deus, eu não mudei. Ei, Deus não mudou, meu irmão. Deus continua o mesmo. O apóstolo disse isso na live, na quinta-feira. Deus continua o mesmo. Deus não está de braços cruzados no trono. Se o diabo está lançando nesses dias a dúvida, a distração, Deus também está com as mãos estendidas para mudar sortes, para mudar destinos, para mudar realidade, porque Ele está no alto e sublime trono. Acima de todo nome está o nome de Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele está te assistindo, mas também está se movendo, ou está se movendo na direção daqueles que acreditam, daqueles que não foram roubados pela dúvida ou pela distração. Ele continua no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, meu irmão. Nesse tempo talvez muitos estão descontrolados, estão com a sua emoção abalada, estão com o seu físico sofrendo, mas Deus continua no controle. E Ele continua dizendo para você que se você crê nele, você verá maravilhas. Que se você crê nele, você verá o sobrenatural. Se você crê nele, você verá o impossível. Ei, Deus não mudou. Ele continua te amando. Deus continua te amando. Ele está olhando por esta terra. Só não acontece coisas mais terríveis e piores neste mundo, porque Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito estão com os olhos voltados para as nossas vidas e para os nossos corações que temos se voltado para Ele. Então Deus continua nos amando. Mas eu pergunto para você, e você? Você continua amando Deus? Sabe, você continua apaixonado por Ele? Eu sei que é ruim, eu também estou vivendo isso. Para mim é um privilégio estar neste lugar, porque a gente sente a atmosfera, sente a presença de Deus. Mas na maioria das vezes eu estou do outro lado, como você está hoje. E eu falo, meu Deus, como eu gostaria de estar abraçando, como eu gostaria de estar debaixo desta nuvem, desta unção. Mas Deus está dizendo, ei, esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando, esse tempo está mais perto e mais próximo do que você imagina. Mas para que isso aconteça, meu irmão, nós como filhos, nós precisamos buscar o Senhor de uma maneira apaixonada, de uma maneira poderosa. Eu pergunto para você nesses dias, você tem orado? Porque eu estava lendo esses dias, e lendo como nunca a palavra. Falo, Senhor, eu preciso da tua palavra que é vida. E aí eu vi uma frase que eu quero compartilhar com você, que a oração é quando a sede de Deus se une à sua sede. Aqueles que oram são aqueles que estão sedentos, que estão famintos, que estão desejosos pela glória, pela manifestação da presença de Deus, do Rei.
Então quando você ora com fome, com sede, Deus também vem com fome e com sede na tua direção, para te alimentar, para te saciar. Sede de te alimentar, sede de te saciar, sede de te mostrar que Ele é o Deus de toda glória, de todo poder. Quando você ora, você tem essa experiência. Quando você lê a palavra, ei meu irmão, Ele é o mesmo Deus e Ele não parou de falar à sua igreja e aos seus filhos. O problema é que muitos pararam de ler a Bíblia e estão lendo a mídia, estão vendo a mídia, estão ouvindo a mídia. Aproveite esse tempo, meu irmão, e se volte para a palavra, porque a palavra nos ensina que vem dias. Eu acredito que esses dias já chegaram, pastor Maurício. Esses dias já chegaram, que haverá uma fome e sede, não fome e sede por comida, por bebida, mas haverá uma fome e sede pela palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que estão desejosas de estar aqui nesse lugar, por mais que você esteja recebendo, e esta fome será saciada, porque Deus não deixa um filho desamparado, Deus não deixa um filho sem resposta. Então quando você ler a Bíblia, leia com fome, leia com sede, leia com desejo de Deus falar ao seu coração e você ouvir a voz dele. Ei, não é tempo de você comer tudo que você vê pela frente não, meu irmão. É tempo de jejuar, porque quando você está jejuando, você mata a carne e o teu espírito é fortalecido. O teu espírito cresce, a tua carne diminui. Então esse é o tempo que Deus estabeleceu. Quem está em Deus não abandona a sua fé, nem o seu posto, nem a sua missão. Quem está em Deus não duvida, continua crendo. Quem está em Deus não deixa o seu posto. Pedro foi pescar quando ele deveria estar voltado para Deus. Pedro duvidou da palavra onde Jesus disse para ele: olha, eu te chamei para te fazer pescador de homens. O que você está fazendo aí pescando peixe? Por isso Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Então não abandone a sua fé. Tu me amas? Então não abandone o lugar aonde eu te coloquei para ser luz, aonde eu te coloquei para fazer a diferença. Ei, tu me amas? Então não abandone a sua missão. Se você está nessa terra, meu irmão, minha irmã, se você está passando por essa situação, saiba o seguinte: Deus tem um plano extraordinário na tua vida. Ele quer te usar primeiro para te arrancar deste lugar, e para que você também arranque outras vidas e arranque outras pessoas. Então não se demova da sua missão, não saia do seu propósito, não deixe nada te arrancar daquilo que Deus tem para a tua vida. O Deus Espírito está conosco. O Espírito Santo está aí na tua casa, porque veio uma situação, mas o Espírito Santo ainda não foi retirado dessa terra. Porque quando Ele for, eu creio que irei junto. Quando Ele for, eu creio que você irá junto. Quando Ele for, eu creio que a igreja já estará na glória, com o Rei dos Reis, com o seu amado noivo para as grandes bodas. Mas o Espírito Santo está aí. Se você agora, eu te convido, com um ato de fé, fechar os teus olhos e sentir esta brisa soprando na tua direção. É o Espírito Santo. É o Espírito da paz, é o Espírito que nos dá vida, que nos aviva, que nos vivifica, sabe, que nos levanta, que tem notícias boas, que tem notícias extraordinárias. É o Espírito Santo que está ouvindo o que Deus está falando no seu trono para mim e para você, e Ele está aí falando ao seu coração. Ei, o que você está sentindo aí é o Espírito Santo que vem na nossa direção com fogo. Como nós cantamos, Ele é fogo de juízo para os que estão em dúvida. Ele é fogo de juízo para aqueles que estão distraídos. Ele é fogo de juízo
para aqueles que não confessam como Rei e Salvador, mas Ele também é fogo da glória, da presença do Eterno para aqueles que confiam, como a palavra diz em Levítico: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode estar até na sua casa, mas o fogo não pode se apagar, meu irmão. A chama do Espírito Santo precisa permanecer viva, precisa permanecer inalterável. Então eu quero dizer para você nessa noite: é o tempo de se voltar para Deus. É o momento de se voltar para Deus. É o tempo de abandonar as dúvidas, de romper com as distrações e se voltar a Deus como nunca, e declarar a Deus que o ama mais do que tudo, de levantar a tua voz em louvor, em adoração. Deus ainda está me dizendo, antes de terminar essa palavra, tem muitas pessoas orando, eu estou orando, mas tem muitas pessoas dizendo: Senhor, me livra, Senhor, me tira dessa situação, Senhor, abençoa a minha vida. Ei, você pode fazer essa oração, porque Deus ouve, mas hoje eu quero convidar você a fazer uma oração de adoração, de louvor, a respirar bem fundo e declarar a Ele uma palavra ou uma canção de paixão e de amor. Se você pode, eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. E antes de orarmos, se tem alguém que por acaso duvidou no seu coração, se tem alguém que por um momento se distraiu, tirou o olhar de Deus, tirou o foco do Senhor, mas hoje você quer voltar o seu olhar, a sua vida, o seu coração, você quer se entregar a Deus de espírito, alma e de corpo, com todo o seu ser. Você pode aí no chat entrar, ou continuar no chat interagindo, dizendo: ei, eu quero abandonar a dúvida hoje, eu quero abandonar as distrações, e eu quero voltar o meu coração para o Senhor, e você verá uma mudança extraordinária. Você hoje pode dizer: eu quero entregar a minha vida de todo ser para o Senhor, eu quero colocar os meus olhos para Deus. Eu quero me esquecer das palavras, das notícias, da mídia, de celulares, de coisas que estão me afastando da fé, e eu quero me voltar para Ti. Você pode colocar aí: eu estou entregando a minha vida, ou eu estou voltando para o Senhor, estou me reconciliando. E você, quando você fizer isso, você também vai entrar nessa oração, e você vai sentir a presença de Deus aonde você está. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Ele disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus disse para ele: a partir de agora os seus olhos estarão voltados para mim. Você não duvidará no seu coração, você cumprirá o meu propósito. Sabe por quê? Porque o meu Espírito Santo estará dentro de você, te levando aonde eu quero que você vá, falando o que eu quero que você fale. E aí Pedro se tornou um homem intrépido, se tornou um homem ousado, se tornou um homem que cumpriu o seu propósito. Você também vai cumprir o seu propósito, você também vai cumprir a sua missão, você vai cumprir realmente aquilo que Deus estabeleceu. Então feche os teus olhos neste momento, feche os teus olhos e comece a buscar a presença de Deus. Deixa a sua sala, o seu quarto, o carro, eu não sei aonde você está, mas eu sei que o Espírito Santo está aí dentro de você, Ele está aí com você, e hoje Ele quer ouvir de você esta oração: Jesus, eu te amo. Espírito de Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Não há dúvidas no meu coração, porque o meu amor por ti gerou esta confiança inabalável. Não há distração, mais que venham propostas, mais que venham oportunidades, o meu olhar está voltado para ti nessa noite. Ore, ore, volte o seu olhar, volte a sua vida para Deus, deixe Ele mover no teu coração.